momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é fácil e fé, somente crer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor.
O Espírito Santo escreveu a Bíblia. É uma frase do profeta desta era em uma de suas mensagens. E com isto, ouvintes, nós já começamos a aprender. Com São Pedro, que, usado pelo Espírito de Deus, escreveu em sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 18, o que acabamos de citar no início desta programação. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo em seguida, o profeta desta era afirma: o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nós chamamos a atenção de todos os nossos ouvintes e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Então, veja que grande lição já temos dentro deste programa, desta programação de hoje. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. Nunca devemos estudar, nunca devemos ir para uma escola de pensamento para mudar a mente de Deus. Nunca devemos admitir uma fé através da qual nós tentemos mudar a mente de Deus. A mente de Deus é expressada através das Escrituras, que foram escritas pelo Espírito Santo, e que não é de particular interpretação, e que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens que escreveram-nas foram homens santos de Deus, e que falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, então só Ele pode interpretá-la. Só Ele pode falar no coração de uma mulher o que ela deve ser, como ela deve se portar, como ela deve se vestir, como ela deve se apresentar fora de sua recâmara, de seu quarto secreto. Somente o Espírito Santo pode fazer a verdadeira e real obra de Deus na vida do homem, através destas Escrituras. Quando o Espírito de Deus veio a meu coração acerca do real e verdadeiro batismo, que Ele próprio escreveu em Atos 2:38 e referências, então nenhuma interpretação do homem, ninguém pôde me convencer, ao contrário mais, porque o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, revelou aquilo para mim em meu coração. Isto tem acontecido com milhares neste país e no mundo todo, cercados de intérpretes, de doutores nas Escrituras,
eles não foram convencidos, não foram desanimados a buscarem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor escreveu em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos 2, 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, você encontra o batismo, que é o cumprimento da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 28, 19. Agora, por que tentar mudar a mente de Deus? Por que tentar mudar as Escrituras? Por quê? Torcê-las? Dizer que isso foi para os judeus conhecerem Jesus? Só os judeus precisavam conhecer Jesus? Muito mais os gentios. Isto é uma falta de argumento. E o profeta desafia em uma de suas mensagens o que vou repetir aqui. Me mostrem qualquer historiador, qualquer erudito, qualquer doutor nas Escrituras, qualquer teólogo, me mostrem um outro batismo na Bíblia e na história, até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia em Roma, um batismo que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostre um que tenha sido nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra um sequer na Bíblia, não encontra na história, até 325 anos depois de Cristo. Isto surgiu, foi em Roma, no Concílio de Nicéia, esse batismo nos títulos. Agora, Lutero não podia trazer toda a luz, toda a restauração, nem tampouco Wesley. Os pentecostais, a era pentecostal, ficou envolvida nos dons. Mas agora, quando Elias, o profeta de Deus, viesse, restauraria todas as coisas. A todas as coisas que o gafanhoto comeu durante a era. A árvore noiva está de pé, está dando seu fruto, que logo será recolhido. Deus tem nos retornado para a sua palavra. E agora nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus, ou ajeitar a mente de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui para mudar as nossas mentes, para que Deus mude a nossa mente acerca de suas próprias coisas. Você veja que a mente de Caim foi uma em relação a Deus, em relação ao sacrifício, mas a mente de Abel foi outra, muito diferente. A sua mente lhe dirige, os seus atos, as suas palavras. Quando você vê uma pessoa ali jogando pedra e gritando na rua, e saltando e agredindo, o que você pensa? Perdeu a mente. Mas quando você vê uma pessoa seminua na rua, como estão aí os montões, o que você diria? Perdeu ou não a mente? Dá para raciocinar um pouquinho? É porque mudaram a mente de Deus. Tentaram mudar a glória de Deus na imagem de coisas corruptíveis, de criaturas. Romanos capítulo 1, Paulo denuncia isto, profetiza isto, pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza. E por causa de tentarem mudar a mente de Deus, por causa de torcerem as Escrituras, por causa de não quererem dar obediência, louvor e glória ao Senhor Deus, nós estamos vendo aí homens se inflamando com homens, homens se casando com homens. Isto porque a mulher tem se tornado tão barata. É uma lástima. Se pensa em calamidade pública por alagamentos e secas e epidemias e mortes, etc.
Mas aí está uma calamidade pública. Deus tem decretado calamidade pública por causa do estado espiritual de uma humanidade que tem procurado amontoar doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, pensando assim que, através da sabedoria humana, através das interpretações, podem mudar a mente de Deus, podem torcer as Escrituras, mas São Pedro disse que eles o fazem para a sua própria destruição. Quem afirma isto é o apóstolo São Pedro. Agora, a mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Nos faz lembrar daquele jovem rapaz católico, do qual o profeta faz referência. Ele diz que aquele jovem tinha um livro de orações, de rezas. Então ele usou aquele livro de todas as maneiras em favor da saúde de sua mãe. Mas aquilo não adiantou nada. Sua mãe morreu assim mesmo. Então o que fez aquele rapaz? Com suas rezas, com suas orações no livro, pegou o livro e jogou no fogo e queimou. Ora, para começar, isso não está certo. Uma oração decorada, escrita, não é uma coisa que sai da alma. Para começar, a coisa já está errada. Mas que tipo de fé é esse? Um livrinho de oração, um livrinho de rezas poderia mudar a mente de Deus em relação à sua mãe? De que sua mãe partiria ou não? Não, absolutamente não. Nós muitas vezes tentamos mudar a mente de Deus com nossas orações. Mas a nossa oração deveria ser muito diferente. Deveria ser esta: Senhor, não me deixes ir até que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua. Agora você quer ver na Bíblia? Vá ali em 1 Coríntios capítulo 2 e veja o último versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que São Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Juntando estas coisas, juntando este assunto com as Escrituras, com a nossa necessidade, todos nós devemos inclinar nossas cabeças nesse instante. Se você está ao lado de um marido enfermo, você precisa dele. Seus filhinhos precisam desse pai. Esses filhos precisam desta mãe. Mas a primeira oração deve ser esta: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. Não me deixes ir, não me deixes partir desta vida, antes que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua, isto é, como a tua palavra. E então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste. Meus ouvintes, aí está o que é o batismo do Espírito Santo. Não é você falar em línguas, não é você curar enfermos que você pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. Não é expulsar demônios, não. Os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos antes do Pentecostes, antes de serem batizados com o Espírito Santo. E entre eles estava um que era um diabo, curando e fazendo maravilhas. Esse era Judas. Agora você está notando porque línguas estranhas e outras coisas não são a evidência cabal de que somos batizados com o Espírito Santo? Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a mente do Senhor, então eu crerei em cada palavra que o Senhor escreveu. Como você pode ter a mesma mente de Cristo
e discutir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Como você pode ter a mente de Cristo, mulher, e sair por aí como pregadora? Como você pode ter a mente de Cristo, irmã, e discutir 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9? Quer anotar? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Como você pode tentar torcer as Escrituras? De 1 Pedro, capítulo 3. Como podemos nós torcer as Escrituras em relação ao casamento e admitirmos assim o divórcio? A Bíblia diz que se uma mulher casa com outro homem, tendo o marido vivo, ela é adúltera. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Agora você mude a mente de Deus. Mude as Escrituras. Mas Deus é imutável, a sua palavra permanece, por isso a humanidade, todos aqueles que têm procurado torcê-la, serão julgados naquele dia sem nenhuma chance de arrependimento. Mas agora há oportunidade de se arrepender. Agora ainda há tempo de pedir: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. De acordo com a tua vontade que está escrita na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada, acerca da minha ordem de vida e conduta, acerca de casamento, acerca do meu porte, acerca do lugar da mulher na igreja, a respeito do batismo, a respeito da ceia do Senhor, a respeito de todas as etapas, todos os pontos e vírgulas da vida cristã. Mas agora, quem pode fazer esta oração? Aquele grande sábio entendido pode? O Caifás pode? O Anás pode? O Simeão disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A mulher perdida vai ali, banha-lhe os pés com lágrimas. O ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Mas aquele pseudo-intelectual, o que diz ele? Isto não é assim, isto é assim. Assim disse o doutor fulano, assim diz o doutor ciclano. Mas vejam o que é isto. O doutor fulano poderia mudar a revelação do Apocalipse que o profeta de Deus recebeu diretamente dos céus? Os cientistas fotografaram a nuvem dos anjos que desceram para trazer a revelação. Cada anjo vinha em cada dia. E aqueles 7 anjos foram fotografados pelos cientistas da América do Norte. E como que a própria ciência teológica pode combater isso? Uma ciência combatendo a outra? Isto quer dizer, um reino dividido não subsiste, não prevalece. Mas agora vamos finalizar pedindo mais uma vez: transforme minha mente, Senhor, de acordo com tua vontade, que está expressa e revelada na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.